Que bom nos encontrarmos novamente para a continuidade da nossa semana especial de oração com o tema Em Paz com Deus. Espero que você tenha passado bem de ontem para hoje e esteja animado para podermos continuar estudando a palavra do Senhor. Lembrando que além dos minutos que ficamos juntos aqui, a nossa recomendação, a nossa sugestão é que você gaste aí uns 20 minutos estudando esse tema. Tem o guia de estudos que foi preparado com o mesmo tema que nós vamos abordar aqui. Então, é muito importante que você também faça esse estudo aí e conversem um pouquinho sobre o assunto, tá? Se você não tem esse material, procure com o seu pastor e peça informações para poder também fazer o estudo. Nós temos um tema muito especial para hoje: a quem você adora e a quem você serve? Duas perguntas intrigantes. Vamos orar ao Senhor e pedir a bênção dele para mais esse estudo. Nós te agradecemos, bondoso Deus, pela oportunidade de nos reunirmos para estudarmos um pouco mais da tua palavra. São temas importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, e nós pedimos a tua bênção e principalmente a iluminação do Espírito Santo. Abençoa cada pessoa que está acompanhando este programa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos responder então a estas duas perguntas importantes: a quem você adora e a quem você serve? Parecem perguntas simples, mas na realidade não são tão simples. Talvez o maior problema da humanidade hoje é servir e prestar adoração a quem não deve ser adorado e nem servido. Qual é o conceito bíblico de verdadeira adoração? Vejamos importantes declarações feitas por 3 ilustres personagens da Bíblia. O primeiro, João, ao escrever o livro de Apocalipse, no capítulo 5, o verso 12, João diz nesta passagem o seguinte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. O segundo personagem, Pedro. O que disse Pedro sobre adoração? 1 Pedro, capítulo 4, verso 11. 1 Pedro 4, 11, ele diz o seguinte: em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O terceiro personagem a fazer uma declaração neste sentido foi Isaías. Isaías, no capítulo 42, verso 8, ele também fala da verdadeira adoração e ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Foi em função dessa adoração, que só é devida à divindade, como dizem aqui os personagens da Bíblia, que começou o pecado. O mal teve seu início num lugar onde nunca poderíamos imaginar, no céu. Um anjo, chamado Lúcifer, tentou se apoderar da glória que pertencia a Deus. Daí vieram os demais problemas. Em Isaías 14, versos 13 e 14, nós encontramos o misterioso e perverso desejo que surgiu no coração de Lúcifer. Olhem o que aconteceu no coração de Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer usou mal a sua liberdade e decidiu ser igual a Deus. Ele queria receber a adoração que pertencia somente ao Criador.
Ellen White fala disso e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto impressionante que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 10. Olhem o que ela diz. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser, em concerto com os adoradores destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o Pai e também para com o Filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e, uma vez mais, condescendeu com a inveja de Cristo. Lúcifer teve todas as oportunidades de voltar atrás nos seus desejos e intentos, mas, como isso não aconteceu, não havia mais espaço para ele no céu. Foi expulso do céu e, vindo para essa terra, Lúcifer agora, Satanás, apresentou uma ideia fascinante para Adão e Eva. No livro de Gênesis, capítulo 3, versos 4, 5 e 6, mencionam algo sobre essa brilhante ideia. Diz aqui o texto: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Os nossos primeiros pais ficaram fascinados com a possibilidade de serem iguais a Deus, e aquele foi o começo de sua ruína. Caminho a Cristo, página 17. Ellen White diz o seguinte: o homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos, mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas e o egoísmo tomou o lugar do amor. Sabem que esse é hoje o principal pecado da igreja? Por incrível que pareça. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, a página 204, olhem o que diz a serva do Senhor. O egoísmo, o pecado do mundo, tem se tornado no pecado prevalecente da igreja. O egoísmo faz com que o homem se apodere da vida que Deus lhe emprestou e tente viver como ele acha que é melhor. Deus deixa de ser o centro de sua adoração e a pobre criatura humana começa a se adorar a si mesma e a viver segundo seus gostos e suas preferências. É aí que entra aquela ideia insensata de que é possível viver sem Deus. Não importa quão grande possa chegar a ser o homem, sem Deus, o seu final é triste. Quando o homem se afasta de Deus e escolhe o seu próprio caminho, vivendo de forma egoísta, ele vive uma vida improdutiva, nada dá certo. A pessoa egoísta sente a sequidão do deserto em tudo o que faz e o vazio do coração a atormenta a cada instante. Mas há uma solução para esse problema.
o problema do egoísmo. E essa solução só é encontrada em Deus. Ele entregou o que tinha de mais valioso. E aí entra aquele lindo texto, um dos mais lindos textos da Bíblia. João, capítulo 3, verso 16. E esta linda passagem diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto o egoísmo deseja tudo para si, o amor entrega tudo. Deus entregou o seu único filho. O ser humano não consegue resolver sozinho o problema do egoísmo. O caráter de Deus que se refletia na sua vida foi deformado. Hoje, por mais que se esforce para mudar a situação, ele não consegue. É o que fica claro em Jeremias, capítulo 2, verso 22. É também uma passagem bem conhecida. Jeremias, capítulo 2, verso 22. E diz assim: pelo que ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Precisamos de algo que venha de fora, que venha de cima, que venha de Deus. Um outro parágrafo do livro Caminho a Cristo, na página 18, diz assim: é preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus. Reconhecendo que o meu maior problema é o egoísmo e entendendo que somente Jesus pode me curar, eu tenho uma sugestão a lhe fazer neste momento. Que nós possamos nos entregar a Ele, pedindo que Ele faça a mudança necessária, que Ele cure esta doença, esta enfermidade que é o egoísmo. Quantos têm esse desejo no coração de pedir a Deus a cura para esta enfermidade espiritual? Você que tem o desejo, eu quero convidá-lo para orarmos neste momento e pedirmos a Deus esta bênção. Senhor, me dá a cura deste mal e que eu possa colocá-lo sempre em primeiro lugar na minha vida. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e reconhecermos que o mal que atinge a humanidade hoje é o egoísmo. Nós queremos as coisas para nós, da nossa maneira. Queremos resolver tudo da maneira que achamos ser a melhor maneira, mas nós precisamos vencer o egoísmo. Precisamos nos libertar disso e a única forma de conseguirmos é convidando ao Senhor Jesus para entrar em nossa vida, para curar-nos desta enfermidade e que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar e Ele vai nos ajudar a sermos vitoriosos quanto a esta enfermidade espiritual. Por isso, dá-nos a cura do egoísmo e ajuda-nos a ter Jesus em nossa vida como primeiro, é o que te pedimos por Jesus. Amém.